Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Alexandre de Moraes acabou se entregando em relação à própria atuação ditatorial nas entrelinhas do discurso feito por ele nessa quarta-feira. E nesse vídeo eu vou analisar junto contigo detalhadamente a fala do ministro. Vem comigo. Nessa quarta-feira, 22 de maio, o ministro Alexandre de Moraes participou do Seminário Internacional Inteligência Artificial, Democracia e Eleições, promovido pelo TSE e pela FGV. O primeiro trecho que eu separei aqui foi logo do início da fala do ministro. Ele estava usando sua já tradicional narrativa sobre as redes sociais, mas cá entre nós, ele parecia estar descrevendo perfeitamente a história de um certo partido e de um certo sujeito que hoje está na presidência. O que começou lá atrás com um projeto de ganhos só econômicos, hoje é um projeto de poder, é um projeto de poder político, é um projeto de conquista ideológica, é um projeto de destruição de inimigos. O que eram adversários políticos, adversários ideológicos, viraram inimigos mortais. Logo adiante ele já começou a se entregar. Eu vou primeiro mostrar o vídeo para você e depois vou explicar o porquê. As redes sociais, elas não são boas nem ruins. Assim como a inteligência artificial não é boa nem ruim. O que faz uma ou outra boa ou ruim são as pessoas. É a utilização que faz. E grandes grupos começaram a estudar isso, e nós temos que admitir sempre, porque não se pode desqualificar os adversários, nós temos que admitir que agiram com grande competência. Moraes falou que não se pode desqualificar os adversários, e os adversários aos quais ele se refere são aqueles que fazem esse suposto uso das redes sociais para manipular pessoas. Grave essa informação. Agora eu vou para um próximo trecho, onde ele especifica quando isso supostamente foi praticado no Brasil, e isso já vai começar a clarear ainda mais as coisas. Se verificou a necessidade de atacar, anular ou afastar os três pilares básicos das democracias ocidentais. Isso ocorreu na Hungria, na Polônia, na Itália, na França, nos Estados Unidos, no Brasil. Para nós aqui no Brasil, é muito fácil entender isso, olhando para os últimos 5 anos. Veja, nós vivemos isso. Ele se refere ao período entre 2019 e 2023, período que abrange o governo Bolsonaro, que se encerrou em 2022, e o ano de 2023, que apesar de já ter Lula na presidência, foi marcado por um fortalecimento ainda maior da chamada direita brasileira, sendo bem generalista nas palavras. Um fortalecimento popular da direita, um fortalecimento nas ruas, o que levou o atual governo e seus, digamos, apoiadores a usarem e principalmente abusarem do poder dos seus cargos para tentar reprimir e esconder esse fortalecimento da direita. Só por esse recorte de tempo citado por Moraes já fica claro a quem ele se refere quando fala em adversários. Mas calma, porque ele ainda deixou mais claro, falando especificamente sobre qual é o espectro político ao qual ele atribui isso. A partir de verdades vai montando uma narrativa e constrói mentiras. Constrói as famosas fake news, as notícias fraudulentas. Então, começa, tanto que, algo que retornou demais, o medo do comunismo. Algumas pessoas nem sabem o que é comunismo, só que tudo é culpa do comunismo. O Brasil está quase à beira do comunismo, nem a China é comunista mais. É o comunismo. Mas como começa isso? Começa a pessoa pesquisa, lê, percebe que a pessoa é uma pessoa de centro-direita ou direita, cada pessoa tem a ideologia que preferir, começa com informações de comunismo, começa a atacar o comunismo, começa a deturpar, e aí de repente fala, olha, e essa pessoa, esse partido político, essas autoridades do Brasil são comunistas. Então, de uma narrativa verdadeira, o que é o comunismo, explica, o Muro de Berlim, fracasso do comunismo, mas essas pessoas querem que retorne o comunismo. E aí você já cria o inimigo,
cria o inimigo e você coloca uma característica negativa nele, o comunista, que essa bolha detesta. Então faz a ligação imediata. Percebe como fica claro? Para ficar mais claro ainda, é só ligarmos os principais pontos de cada fala. Não se pode desqualificar os adversários olhando para os últimos 5 anos. De centro-direita ou direita. E essa ainda não é a pior parte que Alexandre de Moraes entregou nas entrelinhas do seu discurso. A pior parte ainda está por vir, mas eu preciso dar uma atenção para isso aqui por 2 motivos. Primeiro, a Lei número 1079 de 1950 define os crimes de responsabilidade no Brasil e regula os respectivos processos de julgamento. No artigo 39 são descritos os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O terceiro deles é exercer atividade político-partidária. Quando Alexandre de Moraes deixa claro que ele considera como adversários aqueles que são avessos ao comunismo, aqueles que representam a população de centro-direita à extrema-direita, ele está deixando claro um posicionamento político. Obviamente, o ministro do STF, como qualquer ser humano, tem suas preferências pessoais, mas no exercício do cargo isso precisa ser deixado de lado, pois ele precisa ser imparcial nas suas decisões. O problema é que, no caso de Alexandre de Moraes, todas as supostas práticas que ele descreve em sua fala servem de embasamento para muitas das suas decisões, e isso faz com que a sua atuação como ministro esteja configurando uma atividade político-partidária. E isso leva também a uma violação ao segundo crime descrito no artigo 39, que é proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Se Alexandre de Moraes entende como adversários pessoas como Bolsonaro ou qualquer parlamentar de espectro político da direita, em qualquer julgamento relacionado a uma dessas pessoas, ele é suspeito na causa, portanto, não poderia participar do julgamento, mas participa. Aliás, não apenas participa, em muitos casos ele toma decisões de forma monocrática, ele toma a iniciativa de pedir investigação, algo que por si só já é um absurdo, pois foi uma atribuição dada ao Supremo pelo próprio Supremo. Então, em resumo, diante de todos esses fatos que eu acabei de expor, Moraes seguidamente tem cometido crimes de responsabilidade. E agora, o segundo ponto. Ele nega a existência do comunismo, ele nega que haja comunistas no Brasil, mas ele tem um amigo desde 2005, como ele próprio descreveu em um documentário desse ano sobre o 8 de janeiro, que diz ser comunista, Flávio Dino. Imediatamente eu liguei para o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino já é meu amigo há muito tempo, desde 2005. Mas o senhor é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. Além do próprio Flávio Dino admitir que é comunista, Lula disse emocionado que tinha colocado pela primeira vez na história um ministro comunista na Suprema Corte. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista. Aliás, o próprio Lula disse não se importar de ser chamado de comunista. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Então, como Moraes pode dizer que não há comunistas no Brasil? Bom, vamos adiante no discurso, porque os absurdos não param por aqui. Moraes explicou ao longo da sua fala quais seriam os 3 pilares supostamente atacados. O primeiro deles é a imprensa. Captando a confiança de inúmeros milhões e milhões de usuários, aí se realizou o primeiro ataque a um dos pilares da democracia, que é a imprensa livre, a mídia, a liberdade de imprensa, a confiabilidade da imprensa. Não há democracia, pelo menos na forma que nós conhecemos as democracias ocidentais, não há democracia sem liberdade de imprensa, sem uma imprensa forte, sem uma imprensa consciente, sem uma imprensa responsável. E passou a se atacar a mídia tradicional, pelas redes sociais. Tal emissora é vendida, tal jornal é comunista, tal não sei o quê. E começou a atacar a credibilidade da mídia.
Muito irônico ver essa argumentação sendo usada por alguém que ajudou a censurar e recentemente a multar a Jovem Pan, por exemplo. Mas não multa e nem censura a Globo por suas mentiras. Isso sem falar naqueles veículos abertamente militantes de esquerda, como o Brasil 247, que costuma publicar matérias com tantas mentiras que eles mesmos apagam um pouco tempo depois. Indo adiante, o segundo pilar é a eleição. Esse populismo extremista conseguiu isso, partiu para o ataque a o segundo grande pilar das democracias ocidentais, que são as eleições livres, periódicas, com voto secreto, ou seja, a forma instrumental de garantir a democracia. Engraçado é que ele usa esse argumento, mas não fala nada sobre Flávio Dino, por exemplo, que é seu amigo desde 2005, como ele mesmo revelou, e que em meados de 2012 e 2013 falava abertamente sobre manipulações nos equipamentos usados para as votações. Nesse período eles já eram amigos, mas sobre ele, Moraes não fala nada. E agora, o terceiro pilar, o poder judiciário. Aí se ataca o terceiro pilar das democracias ocidentais, que é o poder judiciário ou órgão judiciário, dependendo dos países. É o judiciário, o ramo de governo é judiciário, a independência do judiciário. Independência essa, principalmente em relação a cortes constitucionais. Nesse caso não precisa nem comentar, não é mesmo? Ele está defendendo a si mesmo, diretamente. Agora, no próximo trecho que eu separei é que está a fala em que Moraes mais se entregou. Preste bem atenção. Vejam que em nenhum lugar do mundo, nem os ditadores que conseguiram com esse método atingir o poder, eles são contra a democracia. Você não vê nenhum ditador ser contra a democracia. Ele foi obrigado a assumir o poder para garantir a democracia. É porque o outro grupo não queria a democracia. Então, ele foi obrigado, vai se sacrificar, ficar 10, 15, 20 anos no poder, até conseguir estabelecer limites democráticos. Eu concordo plenamente com o que disse Alexandre de Moraes. Eu só acho que ele esqueceu que nós, cidadãos brasileiros, cansamos de ver cenas como essas. Nós não podemos tolerar ataques à democracia. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia. Repito, não só em defesa, mas principalmente em defesa da democracia e do Estado de Direito. Vamos garantir a democracia no Brasil. E o Supremo Tribunal Federal vem demonstrando que cumpre o seu papel de defensor da democracia. Obrigado e viva a democracia. Só que sozinho não tem como, né? É preciso ter apoio. Em apenas 8 meses, recolocamos o Brasil no rumo da democracia. E por sinal, nesse mesmo discurso, ele deu um exemplo claríssimo de como se pode agir ditatorialmente em nome da defesa da democracia. São empresas que dentro do capitalismo querem lucrar. Não há nenhum problema em relação a isso. Nenhum. Mas tem que ser regulamentadas. Eu repito sempre também, para mim bastaria um artigo da lei ou uma interpretação que o Supremo Tribunal Federal, brevemente, ao julgar o artigo 19, deve dar. Pois é, ironicamente, o mesmo Moraes que diz não existir mais comunismo e diz não haver comunistas no Brasil, usa da velha filosofia comunista. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. E eu não poderia deixar de mostrar aqui um ataque que ele fez, mais uma vez, a nós, produtores de conteúdo no YouTube. Muitas pessoas, esses usuários que foram captados pelas redes sociais, não diferenciam mais um jornal de credibilidade, uma mídia de credibilidade ou uma fake news. Tudo é a mesma coisa. Essa foi a primeira conquista desse populismo extremista. A pessoa coloca atrás dela aquele painel, sabe aquele painel com um monte de livro? Que às vezes a pessoa bobeia, faz assim, o livro entra na orelha, né? É uma das coisas mais ridículas, eu não sei por que as pessoas continuam usando isso. Então faz assim, o livro aparece, né? Vai e volta. E escreve, especialista. Olha, seu Moraes, eu até posso tentar fazer isso.
não deu certo. A única forma de fazer com que esses livros entrem na orelha é pegando cada um deles individualmente. Agora, se me permite ser bem sincero, eu não acho ridículo quem usa um painel falso para gravar vídeos, pois o que importa é o conteúdo. O que eu acho verdadeiramente ridículo é quem coloca uma toga e acha que, por conta disso, é o dono da verdade.